Recebi o convite do casamento do meu filho com 2 semanas de antecedência. Nenhum dia a mais. Ele chegou dobrado dentro de um envelope bege sem remetente, deixado na portaria do meu prédio por um motoboy que nem soube dizer quem havia mandado. No convite, meu nome não estava escrito à mão. Era apenas um dos muitos impressos num padrão frio e impessoal, como se fosse uma formalidade obrigatória que alguém preencheu por desencargo de consciência. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum pai, eu quero muito que você esteja lá. Só aquele envelope seco com letras douradas e papel grosso tentando disfarçar o que era óbvio. Eu não era parte do casamento. Eu era um item de protocolo. Meu nome é Henrique. Tenho 68 anos. Sou viúvo, aposentado oficialmente como técnico em eletrônica industrial. Mas há muito mais sob essa superfície que ninguém nunca se importou em conhecer. Eu nunca fui de ostentar. Sempre andei de forma discreta. Roupas simples, carro modesto, sem exibir nada além do necessário. Talvez por isso mesmo tenham me subestimado a vida inteira, inclusive meu próprio filho. E talvez por isso mesmo eu tenha permitido que pensassem assim. Quando meu filho, Daniel, conheceu Letícia, ela me pareceu educada no começo. Mas logo ficou claro que, para ela, eu era um obstáculo a ser tolerado. Nunca perguntou nada sobre minha vida. Nunca aceitou um café da minha mão, nunca devolveu um sorriso inteiro. Ela vinha de uma família abastada, dessas que usam palavras como networking no almoço de domingo e transformam qualquer conversa num palco de competição social. Daniel se moldou ao ambiente dela com mais facilidade do que eu gostaria de admitir. Começou a aparecer menos, falar com mais formalidade, olhar para mim como se minha simplicidade fosse algo a ser escondido. Eu percebi. Fingi que não. Depois de receber o convite, decidi que iria. Não por orgulho, mas por respeito ao que eu representava, mesmo que ninguém mais ali parecesse lembrar. Comprei um terno novo, escuro, sob medida, simples, sapatos engraxados, barba feita, corte limpo. Minha presença seria discreta, mas firme. Eu não precisava de nada além disso. 2 dias antes do casamento, recebi uma mensagem curta de Daniel. Pai, só te peço uma coisa. Não faz nenhum comentário constrangedor na frente da família dela, ok? Só queremos que tudo corra bem. Li aquilo 2 vezes. Em nenhum momento ele escreveu, vai ser bom te ver. Só aquele aviso seco, como se eu fosse uma bomba relógio, prestes a estragar o grande espetáculo social que ele queria exibir. Respondi com uma única palavra, entendido. E a partir daquele momento, minha presença no casamento deixou de ser uma celebração e passou a ser um ato silencioso de resistência. Eu não estava indo para ver meu filho feliz. Eu estava indo para ver até onde eles teriam coragem de ir. Na véspera da cerimônia, caminhei sozinho pela sala onde guardo lembranças. Um porta-retrato do Daniel com 8 anos, usando uma camiseta do Palmeiras e um sorriso cheio de janelinhas. Um desenho torto que ele me deu no Dia dos Pais, em 1997, com um bigode mal desenhado e um coração enorme escrito Meu Herói. Aquele menino ainda existia em algum lugar? Ou ele tinha sido soterrado por gravatas italianas e jantares de degustação? Na manhã do casamento, arrumei-me com calma. O terno caiu bem. No espelho, vi um homem sereno, mas não fraco. Eu sabia o que carregava comigo e o que estava por vir. Peguei uma pequena pasta de couro antiga que meu pai me deu quando me aposentei da Força Aérea. Guardei dentro dela um envelope vermelho com um único documento. Não porque eu pretendia usá-lo ali, mas porque algo me dizia que era bom estar preparado. Há armas que não precisam ser disparadas para mudar uma guerra. Fui ao local do casamento de táxi. O motorista, um rapaz jovem, puxou conversa. Perguntou se eu estava indo para uma festa. Respondi apenas, um rito de passagem. Ele sorriu sem entender. Cheguei com 15 minutos de antecedência. Na porta fui ignorado por 2 recepcionistas que distribuíam instruções a outros convidados. Tive que perguntar onde ficava meu lugar. A moça me olhou com certa dúvida antes de conferir a lista. Henrique. Ah, senhor Henrique. Mesa 16, ao lado do bar. Mais profundo do salão. Mais profundo. Mais longe. Mais escondido. Caminhei até a mesa com dignidade. Sentei sozinho,
enquanto assistia os abraços, as selfies, os sorrisos exagerados ao redor do casal. Nenhum deles olhou para mim. Nem Letícia, nem Daniel. Eu era invisível. Mas invisibilidade, ao contrário do que pensam, é uma forma poderosa de observação. E eu observava tudo. O pai da noiva, aquele que seria apresentado mais tarde como um empresário visionário, do ramo de engenharia, discursava como se fosse um senador. A mãe da noiva exibia um colar de esmeraldas como se fosse um troféu. E Letícia, vestida com um vestido deslumbrante, mas com um brilho gélido no olhar, parecia a própria encarnação de quem havia vencido um jogo social. A cerimônia começou. Com pompa, música clássica, câmeras giratórias, drones no teto. Quando Daniel entrou, mal olhou para a plateia. Eu permaneci ali, imóvel, silencioso, como um espectro que ninguém queria encarar. E talvez fosse isso mesmo que eu era para eles. O passado que não se encaixa na estética do futuro deles. Mas o tempo ensina a quem não se apressa. E no meio de tantos risos forçados, sorrisos treinados e poses ensaiadas, havia um detalhe que todos esqueceram. Silêncio também é narrativa. E o meu estava apenas começando. O salão principal era amplo, moderno e cheirava a lavanda com verniz. Tudo refletia um certo padrão que não era feito para mim, nem em cheiro, nem em luz, nem em tom. Era tudo claro, clínico, quase cirúrgico. O tipo de lugar em que nenhuma história pode acontecer, porque a estética impede que algo seja espontâneo. Caminhei lentamente pelo corredor lateral até minha mesa. A mesa, 16. Era a única, com 3 cadeiras vazias, afastada dos refletores, num canto perto da saída de emergência. A toalha estava limpa, mas a flor do centro estava murcha, um detalhe que provavelmente ninguém notou. Ou notou e deixou assim mesmo. Enquanto me aproximava, algumas pessoas olhavam de soslaio. Uma mulher com vestido de seda roxa murmurou algo para o marido enquanto me apontava com o queixo. Deve ser o pai do noivo, arrisquei ouvir. Ele respondeu em voz baixa e riram. Sentei em silêncio. Arrumei o paletó com as 2 mãos. Ajustei a postura. Fiquei observando. Sempre gostei de observar. Quando você não ocupa o centro das atenções, o mundo se revela com mais clareza. A mesa da família da noiva era extensa, bem iluminada, com 10 lugares ocupados por tios, primos, colegas do clube e outros figurantes de elite. Letícia sorria como se tivesse ensaiado diante do espelho por semanas. Sua mãe mantinha a coluna ereta como uma bailarina e olhava ao redor, como quem precisa garantir que todos notem a presença da realeza. O pai dela, de terno italiano, falava com o celebrante como se fosse ele quem ia oficializar o casamento. E talvez fosse mesmo, considerando o tamanho do ego. Daniel não me procurou com os olhos. Quando finalmente me viu, desviou. Não por raiva, mas por constrangimento. Não dele comigo, mas por mim. Era como se ele sentisse vergonha da minha presença, da minha simplicidade, da minha história. E foi ali, naquele instante, que eu soube com absoluta clareza. Ele não me convidou. Ele permitiu que eu estivesse ali, desde que calado, encaixado, engolido. A cerimônia começou com atraso. Disseram que era por causa da luz, da filmagem. Tudo precisava estar perfeito para o vídeo institucional. O casamento tinha uma equipe de cinema. 3 câmeras, um drone, 2 operadores de som e um fotógrafo com olhar de cineasta europeu. Havia marcações no chão, pontos de entrada e saída, marca de X, onde os noivos deviam parar para o beijo. Não era um casamento, era uma gravação com figurantes vivos. Quando Letícia entrou, todos se levantaram. Eu também. Não por respeito à cerimônia, mas por respeito a mim mesmo. Não sou homem de ficar sentado diante do ritual que forma uma nova família, mesmo que essa nova família tenha me descartado. As pessoas se viraram e sorriram. Algumas choraram. O vestido era bonito, branco com brilho discreto, mas o olhar dela, frio como o mármore do altar. E mesmo sorrindo, ela parecia entediada, como se estivesse cumprindo uma etapa. A noiva, perfeita, na cerimônia perfeita, no enredo perfeito. Durante os votos, eles disseram coisas sobre superar tudo juntos, não deixar ninguém interferir,
A família que escolhemos é mais importante que a que herdamos. Cada frase parecia cravada com indiretas. A plateia sorria em cumplicidade. Eu me mantinha imóvel. Uma ilha no meio de um mar de falsa emoção. Não bati palmas. Não reagi, porque nada ali era verdadeiro. Quando terminou a cerimônia, fomos encaminhados para o coquetel. No corredor, passei por um dos tios da noiva. Ele me olhou com aquele tipo de riso educado, sem alma. "O senhor é o pai do noivo?" perguntou. Confirmei com a cabeça. Ele fez um gesto breve, como quem acena, para o motorista de Uber. "Prazer, ouvi pouco sobre o senhor." Sorri. "Imagino." E segui. No salão do coquetel, minha mesa continuava vazia. Nenhum dos outros convidados foi colocado comigo. Os garçons passavam com bandejas de petiscos importados. Cada prato tinha nome em francês. Peguei um apenas. Sentei. Mastiguei devagar. E esperei. Não esperava atenção. Esperava apenas o que viria. Foi então que Letícia se aproximou com os pais. Ela os conduzia como quem apresenta a realeza para os súditos. Pararam ao meu lado. A mãe dela me lançou um sorriso protocolar. O pai dela parecia nem saber quem eu era. Letícia sorriu. Não para mim, mas para os que observavam. Então, disse em tom alto, para que todos ao redor ouvissem. "Esse aqui..." E me apontou com a taça. "Esse aqui é o constrangimento da família com o qual ficamos presos. Mas fazer o quê, né? Risos, gargalhadas, sorrisos aliviados de quem queria rir, mas não sabia se podia. Os pais dela riram também. O pai tossiu de leve, como quem tenta disfarçar, mas riu. Daniel chegou, rindo junto, como quem diz, "Parem com isso", mas sem interromper. Eu permaneci calado. Nem sorri, nem desviei o olhar. Apenas fiquei ali, com a mesma postura com que entrei, com a mesma dignidade que carrego desde que criei meu filho sozinho, desde que enterrei minha esposa com as mãos tremendo, desde que tomei decisões que ninguém ali suportaria enfrentar. Foi quando o pai dela, no meio das gargalhadas, me encarou de novo. Os olhos apertaram. O riso cessou. O rosto endureceu. Uma expressão de pânico contido se formou. Ele tocou levemente o braço da esposa, inclinou-se um pouco para a frente e disse quase sem voz, "Espera aí, você não é aquele homem? Você não é o bilionário discreto que comprou minha empresa?" A gargalhada que dominava o salão sumiu de uma vez. Foi como desligar o som de um filme. A taça na mão da mãe de Letícia tremeu. Daniel congelou. Letícia ainda mantinha o sorriso, mas um sorriso que já não combinava com o silêncio ao redor. Eu continuei sentado, sem mover um músculo, só os olhos, e naquele momento toda a mesa 16, antes esquecida, se tornou o centro do salão. Não foi a frase em si que doeu. Foi o tom, foi o teatro, foi a forma como ela me apontou com a taça, como quem destaca uma peça estranha no meio da decoração. Eu me lembro do timbre exato da voz dela, meio risonho, meio condescendente, como quem conta uma piada antiga que todo mundo já sabe, mas que ainda rende risos por educação. Esse aqui é o constrangimento da família com o qual ficamos presos." E aí veio a gargalhada coletiva, e o brinde, como se fosse uma vitória, como se me ridicularizar fosse um marco na vida social que ela tanto tentava construir. Ali, eu entendi duas coisas. Primeiro, que Letícia nunca me tolerou. Ela me engoliu por obrigação. E segundo, que meu filho, o menino que eu ajudei a criar com as mãos calejadas de soldador e os olhos fundos de noites em claro, não moveu um músculo. Ele estava ao lado dela, rindo, tentando amenizar, mas rindo, com aquele riso nervoso de quem sabe que está errado, mas prefere a aceitação dos outros ao desconforto da verdade. Aquele sorriso me disse mais do que qualquer palavra que ele já me disse na vida adulta. Eu não fazia parte. Letícia ria, sim, mas também me estudava. Ela esperava uma reação, esperava que eu revidasse, que eu me exaltasse, que eu perdesse a compostura. Queria me ver levantar e berrar no meio do salão, me transformar ali no próprio constrangimento que ela havia anunciado. Mas o que ela viu foi algo muito mais desconfortável. Eu continuei sentado, postura reta, olhar firme, nenhuma palavra. Foi aí que o pai dela me encarou, primeiro com a mesma condescendência, depois com estranheza, e por fim,
com o reconhecimento. O silêncio dele foi o silêncio de quem viu um fantasma no meio do velório da própria vaidade. O homem riu, sim, mas o riso morreu nos lábios. As mãos desceram devagar. O olhar colou no meu rosto como se cada traço acendesse uma lembrança esquecida. E então ele soltou sem pensar, como quem tenta interromper o próprio engano. Espera aí, você não é aquele bilionário que comprou a minha empresa? O salão congelou, literalmente. Uma criança parou no meio do passo. A música de fundo parecia ter sumido. O som dos talheres contra os pratos, os murmúrios, os sorrisos, tudo parou. A mãe da noiva apertou o braço dele. Letícia ainda sorria, mas era um sorriso vazio, como uma imagem impressa que não atualizou junto com a realidade. E meu filho olhou para mim como se estivesse vendo um homem que nunca conheceu. Eu não respondi, não confirmei, não neguei, porque não era hora de validar nada. Deixei que o silêncio falasse por mim, mas ali, naquele momento, eu vi a transformação acontecer diante dos meus olhos. A mesa 16, que antes era ignorada, virou o centro de gravidade da festa. Cada pessoa ali começou a recalcular suas memórias. Lembraram de como fui recebido, de como fui posicionado, de quem riu mais alto, de quem evitou me cumprimentar. O constrangimento da festa deixou de ser eu e passou a ser todos eles. O pai dela tentou suavizar, mas a voz vacilou. Desculpe, é que eu vendi parte do meu grupo no ano passado. Um comprador privado. A gente nunca soube quem era. Só soubemos que foi uma negociação grande. Foi você? Soltei o ar devagar. Inclinei a cabeça levemente, como quem reconhece uma velha coincidência, e voltei a olhar para o centro do salão, sem responder. Não precisava. A mãe da noiva olhou para Letícia como se quisesse furar a perfeição do vestido dela com os olhos. A voz dela cortou o silêncio, tensa. Letícia, foi esse o homem que você acabou de chamar de constrangimento? Letícia piscou devagar. A cor do rosto sumia. O batom vermelho parecia mais forte agora diante da palidez repentina. Ela tentou rir de novo, mas o som saiu oco. Mãe! Claro que não. É só uma brincadeira. É só o pai do Dani. E então ela parou, porque até ela entendeu que aquela frase já não sustentava nada. O pai dela balançou a cabeça. Encarou Daniel. Seu pai é esse homem, o dono da holding, que comprou nossas cotas na Fusenix. O fundo era dele? Daniel não respondeu, só assentiu, de forma hesitante, como quem não sabia mais se era melhor negar ou aceitar. E aquele pequeno movimento foi o estopim, porque agora todos os olhares se voltavam para mim com uma nova camada. Medo. Medo do que mais eu sabia. Medo do que eu poderia fazer. Medo de ter ofendido não um pai sem recursos, mas um homem com mais poder do que todos ali juntos. Foi quando a música voltou, como se alguém tivesse lembrado de apertar play. Os garçons retomaram o serviço, mas o ar tinha mudado. O clima havia azedado. A elegância se transformava em desconforto. Eu permaneci sentado. Um garçom veio me oferecer uma taça de champanhe. Pela primeira vez no evento, alguém me serviu com as duas mãos. Agradeci com um leve aceno. Letícia e a família recuaram em silêncio. Daniel permaneceu por perto, como se quisesse dizer algo, mas não tinha palavras. Era tarde demais para qualquer coisa dita com sinceridade. Eu apenas o encarei, como quem vê alguém que se afogou na própria escolha. Fiquei ali por mais alguns minutos, enquanto as conversas recomeçavam ao fundo. Algumas pessoas tentavam disfarçar e voltar à festa. Outras cochichavam e olhavam. Eu não me mexia, porque às vezes o verdadeiro poder não é levantar a voz, é não precisar se levantar da cadeira. O constrangimento da família estava em pé, tremendo, e o homem ridicularizado permanecia calmo, com o mundo começando a se inclinar na direção dele. Na vida, aprendi que o silêncio é a última coisa que as pessoas sabem ouvir. Todos esperam uma reação, uma explosão, uma fala ferida, um rompante emocional que possa ser usado contra você mais tarde, como se o sangue no olho justificasse a primeira facada. Mas não comigo. Eu fui criado em silêncio, vivi em silêncio, conquistei tudo o que tenho sem fazer barulho. Então ali,
sentado na mesa 16, quando o pai da noiva sussurrou meu nome, como quem pressente um desastre financeiro prestes a ser confirmado, eu escolhi não dizer nada. Não por covardia, mas porque já era tarde demais para palavras. As palavras pertencem a quem está tentando convencer. E eu não precisava convencer mais ninguém. Enquanto Letícia recuava em direção ao bar, visivelmente abalada, e os pais dela cochichavam com uma mistura de culpa e incredulidade, eu permaneci imóvel. Um dos padrinhos do casamento, talvez, tentando puxar assunto, aproximou-se da mesa. Senhor Henrique, eu não sabia que o senhor era... Parei o olhar sobre ele. Um olhar que não ameaçava, mas que dizia: você já sabia quem eu era. Só não achou que valia a pena descobrir. Ele parou no meio da frase e recuou. Aquilo não era sobre status. Não era sobre poder. Era sobre integridade. E ali, pela primeira vez, eu percebi o valor da minha compostura. Eles esperavam o velho, simplório, o homem humilde, o peso da família, e encontraram alguém que sabia esperar. A noite seguiu, mas os risos não voltaram com a mesma facilidade. A música alta tentava mascarar o constrangimento que pairava no salão. Os convidados me olhavam disfarçadamente. Alguns reconheciam algo que não sabiam nomear: respeito tardio. Outros se remexiam em seus assentos, talvez lembrando das piadas que fizeram horas antes. A essa altura, minha presença não era mais um incômodo. Era uma ameaça. Não porque eu tivesse feito algo, mas porque minha existência desmentia a narrativa deles. Vi Daniel se aproximar, hesitante. Ele carregava uma taça de vinho na mão, como um escudo. Pai, a Letícia não. Ela não quis dizer aquilo daquele jeito, tá? Foi só uma piada. Um jeito dela aliviar a tensão. Tensão. Essa era a palavra que ele escolheu. Como se o que eu tivesse sofrido fosse um efeito colateral social. Como se rir da minha existência fosse uma catarse coletiva. Balancei a cabeça levemente. Ele esperava que eu respondesse, que eu dissesse que estava tudo bem, que eu suavizasse sua culpa. Mas eu não disse nada. E ele sentiu. Porque o silêncio que ele recebeu de mim pesava mais do que qualquer acusação. Ele deu 2 passos para trás, sem saber mais como se portar diante de alguém que não cabia mais na imagem que ele construiu. Não, era vingança. Ainda não. Era só o início de uma verdade que ele não podia mais controlar. Fui até o banheiro do salão. O caminho foi longo, não por distância, mas pelo número de pessoas que desviavam o olhar ou forçavam sorrisos constrangidos. Quando voltei, encontrei um bilhete em minha mesa. Letícia havia escrito, em papel perfumado. A caligrafia elegante, artificial, como ela. O texto dizia: peço desculpas se te ofendi. As emoções estavam à flor da pele. Espero que possamos deixar isso para trás e seguir em frente como uma família. Dobrei o bilhete com calma e o coloquei de volta no envelope. Não rasguei. Não joguei fora. Porque eu queria lembrar daquela tentativa de desculpa que não continha nem 1 grama de arrependimento. Apenas medo. Decidi sair mais cedo. Não... Fui à mesa principal. Não me despedi. Deixei minha taça intocada, o prato ainda cheio, e caminhei em direção à saída com a mesma postura com que entrei. Sem pressa, sem tropeços. Atravessei o salão com o envelope na mão e a pasta de couro antiga debaixo do braço. E com uma certeza dentro do peito. O tempo deles estava acabando. O meu, apenas começando. O motorista do táxi abriu a porta para mim como se fosse um gesto automático, mas me olhou diferente. Talvez tivesse ouvido algo. Talvez tivesse reconhecido o clima estranho na entrada. Entrei sem dizer uma palavra. No banco de trás, abri a pasta. Tirei o envelope vermelho. Dentro, um único documento. A escritura de uma holding imobiliária registrada em meu nome, responsável por adquirir silenciosamente dezenas de ativos, inclusive a empresa do pai da noiva. Revisei o papel uma última vez. Não para lembrar, mas para reforçar o que eu já sabia. Eu nunca precisei gritar para provar que tinha valor, porque o silêncio é mais perigoso do que qualquer escândalo. E naquele casamento, eles haviam feito o favor de cavar a própria cova social, enquanto me entregavam de bandeja a melhor posição para enterrá-los. Cheguei em casa tarde. Abri a janela e fiquei olhando a cidade por um tempo. A festa ainda devia estar acontecendo, mas já não importava.
Porque agora eles sabiam. Sabiam quem eu era. Sabiam do que eu era capaz. E mais importante, sabiam que não sabiam mais nada sobre mim. E isso, para gente como eles, é o maior dos terrores. Sentei na poltrona, peguei uma caneta e comecei a escrever uma carta. Não para Daniel, não para Letícia, mas para o meu advogado. Porque silêncio vale mais que gritos. Mas, às vezes, vale ainda mais quando vem acompanhado de documentos. Na manhã seguinte ao casamento, acordei cedo. O céu ainda estava opaco, coberto de uma névoa fina que parecia refletir o que havia acontecido na noite anterior. Abri a janela, preparei meu café e sentei no mesmo lugar de sempre, uma poltrona, simples que herdei do meu pai, onde costumava ler os jornais inteiros aos domingos. Mas naquele dia, deixei o jornal fechado. O que eu precisava saber, eu já tinha visto nos olhos deles. Pouco depois das 9 da manhã, meu telefone fixo, que quase nunca toca, fez soar seu timbre antigo. Era uma ligação de número restrito. Atendi, como sempre faço, com um simples Henrique. Senhor Henrique, bom dia. Quem fala é Álvaro, pai da Letícia. Sei que talvez não seja o melhor momento, mas será que poderíamos conversar? Sua voz era mais baixa do que na noite anterior. Aquela empáfia habitual havia sumido. Ele usava palavras com cuidado, como se escolhesse cada sílaba sob ameaça de consequências maiores. Mantive a voz neutra. Bom dia. Sobre o que seria a conversa? Ele hesitou. Engoliu seco. Quase pude ouvir o movimento. Sobre ontem. E sobre a empresa. Quero esclarecer umas coisas. Saber exatamente com quem estou lidando. Essa última frase me divertiu. Saber com quem estou lidando. Ele ainda tentava manter alguma sensação de controle, como se ainda estivesse diante de um negociador que pudesse ser domado com vinho caro e contratos camuflados de bajulação. Pode passar aqui às 10, respondi. Mas venha sozinho. Desliguei antes que ele pudesse responder. Não havia mais clima para cortesias. Fui até o quarto e troquei de roupa. Jeans escuro, camisa de algodão, sapatos limpos. Simples, como sempre. Mas com uma diferença. Agora eles sabiam. Sabiam que o homem que ridicularizaram era, na verdade, dono de uma holding com participação direta em mais de uma dezena de empresas, inclusive a Fusenix, que ele havia vendido por completo um ano antes, por meio de um fundo mascarado, acreditando ter saído por cima. Ele chegou às 10h02, sem motorista. Estacionou um carro de luxo na rua, caminhou até o portão, como quem entra em território hostil. Eu abri a porta e o conduzi para dentro. Ele olhou ao redor da minha casa com estranheza. Esperava mármore, esperava escadas de vidro, esperava um monumento ao sucesso. Mas encontrou madeira antiga, chão de taco encerado e uma estante de livros usada, mas bem cuidada. Era uma casa de um homem que construiu tudo com tempo, e não com pressa. Sentamos um de frente para o outro, na mesa da sala. Henrique, eu queria começar pedindo desculpas de verdade pela forma como Letícia falou com você. Aquilo foi irreversível, completei. Ele assentiu, cruzou os dedos sobre a mesa, respirava curto. Olha, eu vendi a Fusenix acreditando que era a hora certa, mas depois percebi que o fundo que comprou tinha ligações com uma estrutura maior, mais consolidada e que logo reposicionaram a empresa. Vi os relatórios, vi os lucros, o nome Norte Azul Participações apareceu e, depois da festa de ontem, eu liguei os pontos. O senhor é o único sócio citado no contrato de fundação dessa holding. Só tinha o CPF. Agora eu entendi. Fiquei em silêncio. Ele continuou. Eu não sabia. Juro que não sabia. Se soubesse, jamais teria permitido aquilo ontem. Letícia, ela é impulsiva, mas nós respeitamos muito o senhor. Eu, inclusive, sempre admirei o seu filho. Admiração seletiva, corrigi. Enquanto ele parecia se encaixar no padrão que a sua filha esperava, tudo certo. Quando lembrou que tinha raízes mais modestas, virou embaraço. Ele abaixou os olhos. Não havia mais altivez. Estava encolhido, menor do que no casamento. Henrique, vamos ser sinceros. Eu cometi erros, mas eu queria saber qual a intenção do senhor.
Vai usar sua participação para desmantelar o que restou da minha operação? Soltei o ar lentamente. Era isso. O medo real dele não era moral. Era financeiro. A minha intenção é sempre estratégica. Mas diferente da sua filha, eu não humilho publicamente quem está por baixo. Ele mordeu o lábio inferior. Parecia mais velho do que na noite anterior. Mais cansado. Mais humano. Eu preciso fazer um pedido. Não por mim. Pela Letícia. E pelo Daniel. Se puder, evitar que esse assunto se espalhe, que isso vire fofoca de salão ou manchete de jornal, eu agradeceria. A outros investidores, a imagem, a reputação. Levantei da cadeira. Fui até o armário e tirei de lá a pasta de couro. Coloquei-a sobre a mesa. Ele recuou ligeiramente, como se o objeto pesasse mais que chumbo. Essa pasta guarda um resumo dos últimos 20 anos da minha vida. Tudo que eu construí, passo a passo. Se eu quisesse me exibir, teria feito isso antes. Mas não sou desse tipo. Você está pedindo silêncio? Vai tê-lo, mas não por medo, por estratégia. Ele assentiu, aliviado. Obrigado. Eu levantei a mão. Mas entenda uma coisa, Álvaro. Silêncio não é perdão, é observação. E, a partir de agora, eu observo. Cada passo, cada palavra, cada tentativa de reparação ou manipulação. O que vocês fizeram ontem foi cuspir num nome que construiu tudo sem pedir nada em troca. E o que vem depois disso não será uma reação, será uma consequência. Ele assentiu mais uma vez, desta vez com vergonha. Levantou-se devagar. Agradeceu. Saiu. Fechei a porta com calma. A pasta ainda sobre a mesa. Fui até a janela e o observei. Entrar no carro. Partiu devagar. Como quem teme bater de frente com algo que não vê, mas sabe que está lá. Naquela noite abri o computador. Atualizei uma cláusula em meu testamento. Uma linha apenas. Qualquer tentativa de manipulação, chantagem ou exploração pública do meu nome implicará na retirada automática da parte do beneficiário envolvido. Não porque eu esperava que alguém fosse ousar tanto, mas porque o jogo agora tinha novas regras. E elas eram minhas. Quando você vive quieto por tempo demais, as pessoas confundem sua discrição com fraqueza. Aprendem a te ver como uma peça de mobília da família. Sempre ali, sempre útil, mas nunca decisiva. E talvez tenha sido esse o meu maior trunfo. Nunca me viram chegando. E quando me viram, já era tarde demais. Eu comecei com sucata, peças desmontadas, motores velhos, placas queimadas de fábricas do ABC paulista que faliram nos anos 80. Aprendi a consertar tudo que os outros jogavam fora. Fui técnico, estagiário, faxineiro e, por alguns meses, vendedor de parafusos em loja de beira de estrada. Conheci o submundo das indústrias por dentro. Vi patrões tratarem operários como cães. Vi mães sendo demitidas porque faltaram para cuidar de filhos doentes. Vi engenheiros arrogantes e eletricistas geniais. E anotei tudo. Cada detalhe, cada padrão, cada fragilidade. Com o tempo, percebi que as grandes empresas caíam pelo mesmo motivo. Não sabiam onde sangravam. Eu sabia. Sabia porque vinha de baixo. Sabia porque observava. Sabia porque ninguém olhava para mim e esperava que eu pudesse vencê-los. Foi assim que comecei a comprar. Pequeno, silencioso, com empresas fantasmas, com laranjas estratégicos. Cada operação era montada com paciência de relojoeiro. E nunca usei meu nome. Até hoje não existe uma foto minha em nenhuma reunião de conselho. Nos anos 2000, quando a maioria tentava enriquecer com palestras e startups, eu estava em galpões. Enquanto outros estavam em eventos com influenciadores, eu estava revisando contratos em papel com cheiro de mofo e margens manuscritas. Montei 3 empresas antes dos 45. Vendi uma, mantive 2. Comprei uma terceira. Criei a holding Norte Azul Participações aos 52. O nome veio de um mapa antigo que meu pai tinha, com um ponto azul rabiscado sobre o norte do Brasil. Dizia que aquele era o lugar onde ele queria terminar a vida. Nunca conseguiu. Então, batizei a empresa com isso, para lembrar que o sonho dos outros às vezes continua vivo em quem fica. Daniel nunca soube. Letícia, muito menos. Minha falecida esposa sabia, mas nunca contou a ninguém. E talvez seja por isso que ela foi minha única companheira real. Não pelo segredo em si,
mas pela compreensão de que certas vitórias precisam ser guardadas até que o mundo mereça conhecê-las. Quando ela adoeceu, eu prometi duas coisas: que cuidaria de Daniel e que nunca transformaria minha riqueza em vaidade. Cumpri a primeira até onde pude. A segunda, ainda estou cumprindo. O motivo de manter tudo em silêncio sempre foi o mesmo: observar. Saber quem se aproxima por quem você é e quem se aproxima pelo que você tem. E em todos esses anos, vi o número de pessoas que me tratavam como peso crescer na mesma proporção que meu patrimônio. Uma ironia que deixei florescer sozinha até o dia certo, e esse dia chegou no casamento. A empresa do pai de Letícia, a tal da Fusênix, foi comprada em um momento crítico. Eles estavam à beira de uma fusão desfavorável, com dívidas ocultas e contratos engessados. Enviei meus analistas com nomes falsos. Um mês depois, formalizamos a aquisição por um valor justo, mas, digamos, abaixo do que ele propagava nas entrevistas. Foi uma jogada fria, mas limpa e silenciosa. A assinatura da compra ocorreu em uma sala sem janelas, sem fotos, sem brinde. Um simples bom trabalho selou o negócio. O nome do comprador? Um dos braços da Norte Azul, com sede em Belo Horizonte. O verdadeiro proprietário? Eu. Agora, depois do casamento, as peças se alinharam como se o tempo tivesse finalmente entendido meu ritmo. O reconhecimento do sogro de Daniel foi só o primeiro dominó. Em 3 dias, recebi ligações de 2 sócios antigos, um jornal econômico e um banco. Todos querendo confirmação, reunião, conversa. Recusei todos. Não por arrogância, mas porque agora era o momento de me calar ainda mais. Entenda, quando um homem humilde é desrespeitado, ele grita. Quando um homem poderoso é desrespeitado, ele espera. E quando esse homem foi ignorado por toda uma família, por anos ele não reage. Ele reconstrói as regras do jogo. Naquele fim de semana refiz meus mapas mentais. Listei nomes, revi contratos, atualizei meu testamento. Me certifiquei de que todos os bens não fossem mais transferíveis automaticamente para Daniel. Criei uma fundação silenciosa com o nome da minha esposa. Destinei parte da herança para a área social de mulheres viúvas com filhos, o mesmo caminho que ela percorreu comigo. O que Daniel receberia agora dependia de algo que ele havia jogado no lixo: respeito. E quanto a Letícia, ela não era mais um problema a ser resolvido. Ela era apenas um símbolo de tudo o que esse mundo valoriza com pressa: aparência, status, sarcasmo, fachada. Tudo que eu construí foi o oposto disso. E é por isso que nada que ela diga agora pode me atingir. Nem com pedido de desculpas, nem com performance de redenção, e muito menos com chantagem emocional. A cidade inteira pode continuar pensando que sou apenas um velho técnico aposentado. Um homem de terno barato que anda a pé e senta no banco da praça para observar o movimento. Isso não me incomoda. Na verdade, é minha melhor fantasia, porque enquanto eles olham para o que aparento ser, não veem o que realmente sou. E o que sou é alguém que agora finalmente tirou a luva do bolso. Não para bater, mas para mostrar que a mão por trás dela sempre teve o controle. A notícia correu mais rápido do que o buffet. Bastaram 15 minutos após o reconhecimento do pai da noiva para que as mesas começassem a se reorganizar em função de uma nova geografia invisível, a da vergonha. Os convidados que antes gargalhavam com naturalidade agora cochichavam entre si, lançando olhares nervosos em minha direção. A cada risada abafada, havia uma pausa constrangida, um gole forçado na taça, uma tentativa de recuar o suficiente para não parecer que estiveram do lado errado da história. Letícia, no início, tentou manter a pose, rodava pelo salão com um sorriso estampado no rosto, como quem ainda acreditava que o controle era dela. Mas até o vestido, antes exuberante, parecia pesado demais para carregar depois do que havia sido dito. O salto alto já não lhe dava altura, dava instabilidade. As pessoas que antes se aglomeravam em volta dela começaram a dispersar em pequenos grupos, fingindo que haviam visto alguém conhecido do outro lado do salão ou que precisavam urgentemente checar o celular. A mãe da noiva tentava equilibrar o cálice de vinho como se aquilo a ancorasse no mundo real.
A taça tremia. Ela segurava firme. Seus olhos passaram a me vigiar discretamente, como quem tentava prever o movimento de um predador que ainda não mordeu. Ela sabia. O marido dela sabia. Todos ali já sabiam. E isso era pior do que qualquer grito. Era a confirmação de que não havia mais nada a ser feito. Daniel sumiu por um tempo. Letícia o procurava com os olhos. Quando o encontrou, ele estava parado na varanda lateral do salão, olhando para o estacionamento vazio. Encostado na mureta, como quem quer fugir, mas não tem coragem de passar pela própria festa. Eu não fui atrás. Eu já o tinha perdido muito antes daquele dia. O menino que desenhava foguetes e dizia que eu era um astronauta por consertar as máquinas mágicas da vizinhança, morreu no dia em que permitiu que a esposa o transformasse num cúmplice de desrespeito. Foi então que um dos convidados se aproximou. Um homem de terno azul marinho, cabelo milimetricamente alinhado e um broche de associação empresarial preso no bolso. Senhor Henrique? Perguntou com um sorriso quase reverente. Perdão incomodar, mas o senhor teria um momento? Assenti com a cabeça. Ele puxou uma cadeira e sentou-se ao meu lado. Falou baixo. Eu sou o diretor de uma firma de investimentos que monitora os movimentos da Norte Azul desde o início da década. Sabíamos que havia alguém por trás com uma estratégia singular. Nunca imaginamos que fosse o senhor. Olhei para ele com neutralidade. Não precisava confirmar, nem negar. Ele prosseguiu. Sua descrição é lendária. Mas o casamento de ontem, bom, tornou impossível continuar anônimo. E, sinceramente, o senhor ganhou mais respeito com esse silêncio do que qualquer campanha publicitária conseguiria. Não respondi. Ele entendeu. A conversa foi breve. Ele se levantou, agradeceu e foi embora. Mas a cena não passou despercebida. 2 tios da Letícia, antes orgulhosos da performance da sobrinha, olharam em minha direção e depois desviaram o olhar com culpa. Uma das madrinhas trocou de mesa. A música, que antes preenchia o ambiente com ostentação, agora parecia deslocada. Um saxofone tocava jazz suave, mas ninguém dançava. Os garçons circulavam sem saber a quem servir. O bolo, enorme e decorado como uma escultura barroca, estava intocado. O evento mais esperado da família virou um enterro social. E ninguém sabia exatamente o que havia morrido. Se era o orgulho da noiva, a reputação da família, ou a chance de Daniel de consertar algo que já não tinha volta. Foi aí que senti algo diferente. Não foi satisfação, não foi raiva. Foi uma paz silenciosa, como quem assiste à justiça acontecer sem precisar mover uma peça. O salão não desabou, porque alguém gritou. Ele desabou, porque alguém se calou com firmeza. A organizadora da festa se aproximou e, hesitante, me ofereceu um lugar mais próximo da mesa dos noivos. Acho que houve um erro no posicionamento. Se quiser se sentar mais perto. Estou bem aqui, respondi. Só estou assistindo. Ela assentiu com o rosto corado e voltou para a zona de guerra com saltos rápidos. Na minha mesa, que antes era a mais isolada, começaram a surgir curiosos. Um ex-colega de Daniel, que nunca havia me dado bom dia, me cumprimentou efusivamente. Uma prima de Letícia elogiou meu paletó. Um fotógrafo tirou uma foto minha para registro institucional. Eu apenas observava, porque sabia, a aproximação repentina nunca é por admiração, é por sobrevivência. Letícia se aproximou mais tarde. Vinha sozinha, com o vestido já sem o mesmo caimento, a maquiagem desgastada pelas lágrimas que ela tentava conter sem borrar os cílios. Parou diante de mim, respirou fundo. Eu não sabia. Se soubesse, nada daquilo teria acontecido. Inclinei levemente a cabeça. E é exatamente por isso que aconteceu. Ela franziu o senho. Como assim? Porque se você só respeita quem tem poder, então nunca respeitou ninguém de verdade. Ela não respondeu. A boca tremia. Os olhos começaram a encher. Mas eu não tinha mais nada a oferecer ali. Nem consolo, nem compreensão. Só um lembrete. Respeito não é reação. É escolha. Ela voltou para a mesa. E eu, ali sentado, percebi que o salão havia mudado para sempre. Não havia sido um casamento. Tinha sido um espelho. Um onde todos viram o que eram de verdade.
e não o que fingiam ser. Naquela noite saí antes do bolo. Peguei minha pasta. Cumprimentei o porteiro do salão com um aperto de mão mais forte do que qualquer convidado tinha oferecido a ele. E fui embora andando, com passos firmes, silenciosos, sem aplausos. Porque o homem mais poderoso daquele lugar foi embora como chegou, ignorado por muitos, até que se tornou impossível de ser esquecido. Naquela segunda-feira, a cidade já havia digerido metade do que aconteceu no sábado. O casamento de Letícia e Daniel, antes celebrado como a união perfeita entre famílias de prestígio, havia se transformado no tipo de assunto que circula por sorrisos sem dentes e mensagens trocadas discretamente no WhatsApp dos colegas de profissão. A notícia ainda não havia chegado à imprensa, não da forma como eles temiam, mas as pessoas sabiam. A vergonha social não precisa de manchete, ela precisa de testemunhas. E naquela festa, cada convidado virou um arquivo ambulante. Mas, até então, eu continuava calado. Meu nome ainda não havia saído da minha boca. Nenhuma entrevista, nenhuma carta, nenhum comunicado. Só olhares, só presença. E era exatamente isso que mais incomodava. O fato de que, mesmo sem dizer nada, minha sombra pesava mais do que o discurso inteiro de casamento do Daniel. Mas em silêncio absoluto, ninguém sustenta dignidade. Há uma hora em que a palavra certa é necessária, não para ferir, mas para encerrar. A oportunidade veio 3 dias depois da cerimônia. Uma das tias da Letícia, dessas que vivem em eventos sociais e organizam chás beneficentes como quem organiza estratégias de guerra, decidiu reunir um pequeno grupo para um jantar restaurador, como ela mesma chamou. Disse que queria limpar a energia do que havia acontecido. Fui convidado. A princípio achei que fosse uma provocação, mas logo entendi que era uma tentativa de controlar o dano. Aqueles jantares sempre foram mais para salvar reputações do que para confraternizar. Aceitei. Cheguei no horário, como sempre. Mesa posta com porcelana importada, guardanapos bordados à mão, taças de cristal que não sabiam o que era uma gota d'água. Todos sorriam como se nada tivesse acontecido. Eram os mesmos que gargalharam da frase "o constrangimento da família". Agora, me ofereciam vinho francês e entradas com nomes que ninguém sabia pronunciar. Daniel estava lá. Letícia também. Ela evitava me encarar. Ele tentava, sem sucesso. Durante o jantar, os comentários foram escorregadios. Alguns brincavam com a surpresa positiva da noite do casamento. Outros diziam que a vida é mesmo cheia de reviravoltas. E uma das primas de Letícia, mais ousada, chegou a dizer: "No fim, tudo é uma questão de perspectiva, né? O que importa é que somos todos uma família agora. Uma família." Respirei fundo. Peguei o guardanapo, dobrei lentamente e o depositei sobre o colo. Bebi um gole da água gelada. E então falei. Foi a primeira vez que todos me ouviram de verdade. "Família", disse em voz baixa. "Família é o nome que se dá a quem divide o fardo. O nome que se dá a quem estende a mão no escuro. A quem vê você na lama. E, mesmo assim, senta ao lado. O que aconteceu naquele casamento não foi uma brincadeira. Foi uma sentença. Foi a execução pública de um homem que dedicou a vida inteira para não envergonhar o filho. E ainda assim, foi chamado de embaraço. E o silêncio que vocês ouviram em resposta não foi fraqueza, foi julgamento. A sala congelou. Os talheres pararam. Até o garçom hesitou na porta da cozinha. "Eu não vim aqui para acertar contas", continuei, "porque contas a gente acerta com credores. Eu vim para deixar claro que cada gesto, cada riso, cada frase que vocês trataram como leveza foi, na verdade, um espelho. E todos vocês se viram nele. E o que viram, não gostaram. Mas não por minha causa. Porque ninguém gosta de ver o pior de si mesmo." Letícia olhava fixamente para o prato. Daniel tremia levemente as mãos. A tia organizadora do jantar tentou intervir. "Mas, Henrique, isso tudo pode ser resolvido com conversa. Em família." Virei o rosto devagar. Encarei-a com uma tranquilidade que só quem sabe a extensão do próprio poder consegue ter. "Senhora, família é construída com verdade. E a verdade é que vocês não me querem por perto. Só querem o que eu represento agora. Mas saibam que, da mesma forma que construí tudo isso em silêncio, também posso apagar.
E não com gritos, com uma única assinatura. Ninguém respondeu. Terminei meu copo. Levantei. Boa noite. Não. Precisam me acompanhar até a porta. Eu sei o caminho, disse, com a mesma frieza educada que usaram comigo durante anos. Atravessei a sala com passos firmes. Atrás de mim, só havia o som da própria ausência. Porque é isso que o silêncio constrói quando bem usado. Uma presença que continua gritando mesmo depois que você sai. Voltei para casa e, pela primeira vez em dias, abri a janela não para pensar no que passou, mas para pensar no que viria. Porque o que eu disse ali não foi um desabafo. Foi um aviso, um fim. Uma lápide colocada sobre a última tentativa deles de me dobrar com falsos gestos de reconciliação. Na manhã seguinte, Daniel me enviou uma mensagem. Pai, podemos conversar? Só nós dois. Eu li. Deixei marcada como visualizada. E deixei em silêncio. Porque às vezes, uma resposta não é uma palavra, é a ausência definitiva dela. Não precisei contar nada. Nem para jornalistas, nem para curiosos. Bastou o silêncio. E a reação deles ao meu silêncio, para que o resto se espalhasse sozinho. No dia seguinte ao jantar, minha caixa de entrada amanheceu cheia. E-mails de pessoas que estavam no casamento, de ex-colegas de Daniel, de amigos distantes que eu nem lembrava mais. Todos com a mesma frase disfarçada em palavras diferentes. Eu não sabia, mas o que realmente queriam dizer era: não imaginava que você tinha tanto poder. Como se o respeito só viesse depois da fortuna, e não antes do caráter. A história virou sussurro entre colunas sociais. Um colunista famoso de São Paulo postou algo no X, o antigo Twitter. Festa de milionário na capital teve mais do que bolo e champanhe. Teve lição de humildade dada por quem todos desprezaram. Não citou nomes. Não precisava. Quem precisava saber entendeu. Holding Norte Azul, que até então operava com discrição extrema, virou assunto nos bastidores de 3 grupos empresariais. Um deles me ligou pedindo uma entrevista exclusiva sobre como construir um império em silêncio. Recusei. Não por arrogância, mas porque não estou interessado em palanque. Meu palco é outro. O olhar de quem me ignorou e agora abaixa. A cabeça quando passo. Passei a caminhar pelas ruas com o mesmo passo de sempre. Nada em mim mudou. As roupas continuavam simples. O cabelo grisalho e alinhado. O carro, o mesmo sedã modesto que uso há 10 anos. Mas agora, as pessoas se calavam quando eu entrava. O síndico do prédio, que antes mal me cumprimentava, me ofereceu ajuda com as sacolas. Um dos porteiros da rua vizinha, com quem sempre troquei bons dias, veio me perguntar como é que faz para abrir uma empresa. Não era o dinheiro. Era o efeito da verdade finalmente emergindo. E ela emergiu sem que eu precisasse gritar. Foi Letícia quem ensinou ao mundo a minha lição. Sem saber. Ao tentar me expor como um fardo, ela apenas acendeu um holofote sobre si mesma. E no reflexo, todo mundo viu quem ela realmente era. Um grupo de convidados do casamento, liderado por um primo de Daniel, que sempre teve a língua mais solta que o bom senso, criou um grupo de WhatsApp chamado Mesa 16. Lá, começaram a circular áudios, fotos e relatos do que havia acontecido no evento. Em uma das mensagens, uma madrinha dizia: "Eu senti no corpo." O ar mudou quando ele olhou para o sogro. Foi como se o salão tivesse virado um tribunal e ninguém ali estivesse limpo. Outra respondeu: "Letícia quebrou o próprio casamento ali. Só não percebeu ainda." Eu fui adicionado ao grupo. Não aceitei, mas soube da existência. Um velho amigo meu, que estava infiltrado entre os convidados apenas por formalidade e que conhecia minha trajetória desde o início, me mandou prints com um comentário só: "Você venceu sem mover um dedo." Daniel não falou mais. Comigo, a mensagem pedindo conversa ficou ali, marcada como lida. E com o passar dos dias ela foi ficando mais pesada que qualquer resposta. Letícia, por sua vez, tentou. Mandou flores no meu aniversário. Chegaram com um cartão. "Para um pilar da família. Que saibamos recomeçar." As flores eram caras, importadas, sem perfume. Um buquê tão falso quanto o pedido. Recusei a entrega. Pedi que fosse devolvida com um bilhete. Aqui não há o que recomeçar. Apenas o que foi revelado. Naquela mesma semana, uma proposta de parceria chegou da nova diretoria da Fusenix, a antiga empresa do sogro.
Queriam retomar um projeto que havia sido deixado de lado na transição. Disseram que o nome Henrique agora era visto como símbolo de confiança. Engraçado como a reputação muda quando descobrem sua assinatura no rodapé do contrato. Respondi com 2 parágrafos curtos. A Norte Azul não opera com quem desrespeita seus próprios fundadores. Nossa proposta de valor é construída em silêncio, mas sustentada em dignidade. Eles não responderam mais, e então veio o convite. 1. Jornalista do principal veículo de economia do país me procurou. Disse que queria escrever um perfil meu, uma matéria de capa, o bilionário invisível que deu a volta sem abrir a boca. Achei engraçado, irônico, e recusei. Não por desdém, mas porque tudo que eu precisava dizer já tinha dito. E o que faltava dizer, deixei claro em um jantar, diante de quem precisava ouvir. A virada pública não foi um evento, foi um processo. Começou com um riso, terminou com o silêncio absoluto de uma família que, de repente, não sabia mais como lidar com a própria consciência. Não me procuraram para resolver nada, me procuraram para se salvar. Mas o que não entenderam é que quando alguém escolhe viver escondido por escolha, também é capaz de sumir quando quiser e levar tudo junto. Me preparei para isso. Criei um fundo novo, separado de tudo. Direcionei parte da fortuna para uma série de instituições pequenas, desconhecidas, que fazem trabalho real, ajudam idosos abandonados, mulheres em recomeço, jovens técnicos como eu fui, tentando aprender a soldar o futuro com o que tem nas mãos. Nenhuma dessas doações leva meu nome, porque não é meu nome que precisa ser lembrado, é o gesto. Quem ri por último dizem ri melhor, mas eu não ri, porque o que aconteceu com Daniel, com Letícia, com aquele salão inteiro congelado, não foi para gerar riso, foi para gerar silêncio. Um silêncio tão absoluto que cada um deles agora precisa preencher com reflexão. E enquanto isso, eu sigo, em paz, com a convicção de que quem não viu meu valor enquanto eu servia café, agora o vê quando sirvo cláusulas. Mas a verdadeira vitória é saber que a próxima palavra, aquela que encerra tudo, ainda está por vir, e será dita em tom baixo, direto, sem plateia. Fui até o cofre. As chaves ainda estavam no mesmo lugar onde sempre guardei, dentro de um livro de capa dura com as páginas cortadas à mão, presente de minha esposa no nosso aniversário de 15 anos. O livro nunca foi lido por ninguém. Era um segredo disfarçado de literatura. E talvez isso sempre tenha sido a metáfora perfeita para o que construí. Algo que parecia invisível, mas que sustentava tudo o que os outros achavam que era deles. Dentro do cofre, guardei poucas coisas. Uma fotografia da minha mulher com Daniel ainda criança no colo. Um relógio antigo, de pulso de couro, que pertenceu ao meu avô. E 3 envelopes lacrados, cada um contendo um testamento diferente. O primeiro era o que existia até poucos meses antes do casamento. Um testamento que deixava tudo para Daniel, com cláusulas de proteção, claro, mas ainda assim, um gesto de fé no futuro de um filho que eu julgava saber reconhecer o valor da origem. O segundo testamento foi escrito no dia seguinte à festa. Nele deixei tudo para a fundação criada em nome da minha esposa, com apenas uma pensão simbólica para Daniel, o suficiente para não deixá-lo desamparado, mas não o bastante para que acreditasse que ainda era herdeiro de qualquer coisa, além do próprio silêncio. Mas foi o terceiro envelope que eu abri naquela tarde. Nele, um novo texto, mais maduro, mais limpo, mais calmo. Um testamento que não carregava raiva nem amargura, apenas estratégia. Nele, a herança seria dividida em 3 pilares. Um fundo vitalício para iniciativas educacionais voltadas a jovens técnicos de baixa renda. Uma rede de proteção silenciosa para mãe solo em situação de abandono, como minha esposa foi um dia. E, por fim, um plano de investimento de longo prazo, intocado por uma década, que só poderá ser acessado por Daniel, sob uma condição: que ele não me procure, não me escreva, não me cite e não peça explicações. Silêncio. Essa é a chave. Se ele quiser colher algo da árvore que desprezou, precisará respeitar as raízes que nunca olhou. Porque amor, quando vira sacrifício não reconhecido, precisa ser transformado em lição. Levei o Novo Testamento ao meu advogado. Ele leu sem erguer os olhos. Quando terminou,
Apenas disse: é elegante, duro, mas justo. Assinei sem tremer, a mão firme como no dia em que dei entrada na compra da Fusênix. Porque tudo que construí não foi por acaso. E nada, absolutamente nada, vai voltar às mãos de quem me tratou como um adereço descartável numa festa. Nos dias seguintes, recusei novas tentativas de contato. Letícia me mandou um e-mail. Estamos tentando reconstruir as pontes. Daniel se arrepende, está disposto a conversar. Não respondi. Ela me mandou um áudio, curto, sussurrado, chorando. Você não era só pai dele. Era como um pai para mim também. Aquilo foi o fim da linha. Porque quem precisa chorar para lembrar de quem foi família não entendeu nada sobre amor. Bloqueei o endereço de e-mail. Apaguei o número. Doei as flores que ainda chegavam para um abrigo de idosos. E no sábado seguinte, fui conhecer pessoalmente uma das casas que a fundação financiou no interior de Minas. Lá, encontrei uma moça de 24 anos que cuida de 18 crianças abandonadas com a mesma firmeza com que minha esposa cuidava de Daniel. Quando ela me agradeceu, com lágrimas nos olhos, percebi que finalmente minha herança tinha encontrado o destino certo. Voltei para casa em silêncio. Fiz meu café. Olhei o céu da janela, como sempre. O mundo era o mesmo, mas eu não era mais. Parte dele da mesma forma. Eu havia saído do cenário, deixado a peça, sem estardalhaço, sem plateia, mas com os bastidores organizados para que nenhuma farsa se sustentasse mais. Daniel ainda me mandou uma última mensagem, não um pedido, apenas uma constatação. Pai, eu percebi que tudo o que você fazia era silêncio, e agora entendo que era isso que me protegia, e que agora me julga. Se eu pudesse voltar, eu voltaria diferente, mas eu sei que não posso. Eu só queria dizer isso. Li, reli e apaguei, porque há coisas que a gente não responde, não por orgulho, mas porque o eco delas já foi ouvido por quem precisava ouvir. Eles mesmos. Encostei a cabeça na cadeira, fechei os olhos, senti a brisa da tarde entrar pela fresta da janela e pensei, com uma calma que só vem quando a guerra termina. Não deixei de amar meu filho, mas aprendi a amar a mim mesmo primeiro, e isso agora é o que herdo todos os dias.